Amém, pastor? Amém. O altar é seu, pastor. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz esteja convosco. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui. Há algum tempo já que a gente conhece o pastor Claudir. Ele já deu um insight aí da nossa história, já vem de bastante tempo, né? A gente se conheceu lá no bairro Vila Nova, nem tinha esse ministério ainda, né? Era itinerante naquela época, né? E já Deus trouxe uma comunhão de espírito conosco, e desde então a gente tem procurado manter essa comunhão. Infelizmente, as distâncias, o tempo, os compromissos não permitem que a gente faça isso mais frequentemente. Mas nós temos dito para ele, e graças ao Pai nós temos tido a oportunidade de ser instrumento de bênção na vida dele, nesse problema que a esposa dele teve. Nós fizemos tudo o que a gente podia fazer. Nos esforçamos bastante mesmo. E Deus deu graça. Recompensou o nosso esforço e recompensou a confiança que o pastor Claudir depositou na gente. Eu trago um abraço do meu pastor, que me abençoou para estar aqui essa noite. Eu sou pastor auxiliar lá no bairro Jardim Paraíso. Então, para mim sair de lá, eu preciso da bênção do meu pastor. E o meu pastor me abençoou. Eu já estive aqui com ele, o pastor Ascendino Batista, vereador aqui da cidade. E eu trago um abraço dele para essa igreja, porque eu creio e eu sei que ele tem essa igreja aqui em alta conta. Ele tem no coração dele. Amém? Está me acompanhando, e muitos aqui já conhecem a minha esposa. Faz um tchauzinho aí. Cada vez que eu venho aqui tem pessoas novas, pastor, isso que é uma bênção. Quem não me conhecia ainda? Olha, glória a Deus, Deus abençoe. É uma alegria estar aí. Eu sempre digo que a gente vê caras novas, é uma bênção, porque isso demonstra que a igreja está em movimento, né? Amém? Eu quero convidar você. O pastor Claudir me convidou, me honrou, liberando esse altar para que eu seja instrumento de Deus. E eu orei bastante a Deus, e Deus me deu uma mensagem, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Está no livro de Josué, no capítulo 3, a partir do verso 14. É uma passagem bastante conhecida. Eu acredito que o pastor já deva ter pregado isso aqui. Tá vendo? Olha, amém, amém. É uma passagem conhecida, mas Deus colocou algumas coisas no meu coração, e eu sei que a palavra se renova a cada dia. Então eu tenho tranquilidade no meu coração para ministrar isso. Diz assim, Josué 3:14: E aconteceu que, partindo o povo de suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantando-se um montão muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã. E as que desciam do mar das Campinas, que é o mar salgado, foram todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Curva a tua cabeça um instante. Deus Todo-Poderoso, Pai da graça, Senhor da minha vida e da minha salvação. Eu estou aqui como teu instrumento
sendo a tua palavra a ser ministrada. Usa a minha vida, usa a minha saúde, usa o meu intelecto, usa o meu conhecimento, usa tudo aquilo que tu me deste, para que eu possa abençoar esta casa, abençoar este povo, ministrando a tua palavra, que é fonte de vida e fonte de salvação. Abençoa, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode tomar assento, querido. O povo de Israel foi dirigido por Deus a adentrar a terra prometida. A mesma terra que tinha sido visitada, que tinha sido conhecida pelos espias, onde Josué estava junto com Calebe e mais uns outros irmãos, conheceram aquela terra. Josué não estava indo para nada que ele já não tivesse conhecido. Ele já havia passado o Jordão em outro tempo, ele havia visto a terra toda, visitado a terra toda, e quando ele voltou, alguns do povo, principalmente alguns daqueles que o acompanhavam, levantaram-se contra aquilo que Josué e Calebe haviam visto. E Deus deu vamos chamar, castigo. Tudo que nós fazemos tem consequência. Consequências boas ou consequências ruins. E nesse caso, vocês conhecem a história, foram 40 anos de consequência, rodeando. Enfrentaram outros povos, enfim. Foram muitas lutas e tribulações até chegar novamente na beira do Jordão. Coisa que teria sido há muito tempo atrás. E o Jordão era um desafio, porque a Bíblia nos ensinou há pouco que o Jordão estava em sua época de cheia. O Jordão estava transbordando o rio, com certeza. Eu não conheço, Deus há de prover isso, mas ele é um rio caudaloso, turbulento. Como ele estava com cheia, provavelmente profundo, então isso era um desafio muito grande. E de face a esse desafio, e nós poderíamos, mais ou menos na linha daquilo que eu quero ministrar nessa noite, era um problema. Não tinha como chamar o exército e botar uma ponte lá. Não dava para passar nadando. Era um problema. E aí eu fico imaginando, pastor Claudio, aquele povo todo olhar para Josué e dizer, como talvez fizeram muitas vezes com Moisés, olhar para Josué e dizer, e agora? Como nós vamos resolver esse problema? Como é que vai enfrentar esse problema? Aí qual não deve ter sido a surpresa deles, quando Josué falou, avança. Avança. Vai para dentro da água. Aí entra um detalhe. Deus havia prometido para Abraão, para Jacó, para Isaac e etc, etc. Uma linha genealógica imensa, e eu não tenho aqui lembrança até para citá-la, que aquela terra seria deles. Não era invasão, era simplesmente tomar posse de algo que era seu. Assim somos nós. Quantas promessas nós temos na Bíblia? Olha, eu não lembro o número, eu já estudei isso, mas eu não lembro o número. Mas é muita promessa. É muita. O que falta? Que a gente tome posse dessa promessa. Mas não é básico, mas não é só dizer, eu tomo posse, isso é fácil.
Lá no Vila Nova eu costumava dizer, pastor Claudir, quem é aqui que conhece Jesus? E eu vou repetir a pergunta. Quem é que conhece Jesus aqui? Tem alguém que não conhece Jesus aqui na igreja? Todo mundo conhece Jesus? E Jesus conhece você? Porque o importante não é conhecer Jesus. Eu acredito que no nosso mundo, como diz o gaúcho, nesse mundão velho sem porteira, talvez não tenha ninguém que não tenha pelo menos ouvido falar de Jesus. Mas isso não quer dizer nada. Porque uma das passagens da Bíblia que mais chocou o meu coração, mais tocou a minha vida, quando eu me converti, e eu não lembro o endereço, mas eu vou falar e você vai lembrar, quando Jesus disse, naquele dia, o Pai dirá, eu não vos conheço. Naquele dia, eu tomei a decisão, e é essa que é a questão que eu quero abordar nessa noite. Eu tomei a decisão de não ouvir essa frase. Não ouvi. Eu tomei a decisão de chegar lá e o Pai dizer, eu te conheço. Vem cá, chega aqui. Vem cá, é aqui que eu quero que vocês... Essa foi a minha decisão. Qual foi a decisão do povo? Ouvir Josué. Porque eles podiam dizer, não, está maluco. O rio está cheio, nós vamos se afogar. O que é? Você está doido da cabeça? Porque eu imagino que lá no meio devia ter algum que deve ter feito isso. Ah, não existe esse negócio de todo mundo pensar igual. Não existe, nós somos diferentes. O Pai fez cada um de nós único. Então você não pode imaginar que todo mundo vai pensar igual. Não tem como. Lá no meio devia ter algum que cutucou o outro assim, esse cara está doido. É ou não é? Mas o que foi a decisão? Tomaram a decisão de enfrentar o problema. Confiar. Confiança. Eles ouviram Josué, e Josué diz, entra na água. E os sacerdotes estavam fazendo o quê? Estavam carregando a arca. Entrar na água. O que nós precisamos ter em mente? Você quer ser abençoado? Quem aqui quer ser abençoado? Vocês estão aqui comigo, né? Você quer ser abençoado? Você precisa, para ser abençoado, você precisa enfrentar as dificuldades. Os problemas que surgem na nossa vida, e Jesus não escondeu de ninguém isso, está escrito na palavra. Como é que diz o verso? Neste mundo terás problema. É outra forma de ler aquela palavra. Eu não estou mudando a Bíblia. É outra forma de ler aquela palavra. Jesus não escondeu. Você vai ter problema. Está pensando que é quê? Mamão com açúcar? Não é não. A Bíblia ensina que o reino dos céus é tomado por força. O que isso quer dizer? Que você tem que se esforçar. O que o povo fez? Ouviu Josué, se esforçou. Porque eu fico pensando, a pessoa chegar no meio daquele rio, aquele negócio não devia ser brincadeira. Devia fazer um barulhão. E o sujeito chegar lá e dizer, como você tem que dizer, como eu tenho que dizer, eu vou pisar ali em nome de Jesus. Porque ele disse que vai, é para ir. Se nós não tivermos atitude, nós não vamos vencer. O problema vai nos vencer. Nós temos que ter atitude de vencedor. Você quer ter atitude de vencedor? Sim ou não? Então repete comigo. Eu devo erguer um altar sobre o meu problema. Vamos repetir? Vamos repetir?
eu devo erguer um altar sobre o meu problema. Mas faz isso sair daqui e vir para cá. Tem que vir para cá. Eu quero abordar, falar rapidamente. Até 1h dá para ficar, né? Brincadeira, não vou fazer isso não. Eu não vou ter fôlego para tanto. Eu queria abordar algumas coisas que eu aprendi lendo esse texto. Primeira coisa que eu aprendi. O verso 14 diz que os sacerdotes levavam a arca. O que a arca simbolizava? A presença de Deus. Se você for ler o livro de Deuteronômio, quando Deus manda fazer o tabernáculo, a arca, como ele diz lá, é Êxodo, aliás, não é Deuteronômio, no livro de Êxodo, quando ele manda fazer o tabernáculo, fazer a arca, colocar lá dentro as tábuas, etc, 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 aquilo simbolizava a presença de Deus. Porque o povo era muito, vamos dizer, numa palavra bem simples para nós entender aqui, cabeçudo. Ele precisava ver para acreditar. E o nosso pai sabe tudo. Ele falou, então eu vou dar alguma coisa para eles crerem que eu estou presente. E ele deu a arca. Aí um certo dia ele retirou a arca, porque senão era capaz de se dobrar diante da arca e ficar adorando, coisa que não tem sentido. Tem até filme por aí, de procura da arca. A arca desapareceu e ninguém sabe o que aconteceu com ela. Eu penso que Deus pegou e recolheu. Vou botar fora esse negócio aqui porque não está dando certo. A presença de Deus era representada pela arca da aliança, carregada pelos sacerdotes, e só podia ser carregada por eles. E o nosso texto explica que os sacerdotes colocaram o pé na água, e quando eles colocaram o pé na água, o Jordão para um lado amontoou, para o outro lado correu rapidinho, e o Jordão ficou seco. Eu fico realizando na minha cabeça, quando eu leio essas coisas assim, eu fico tentando fazer tipo um filminho, e eu fico imaginando, aquele povo era muita gente, segundo alguns especialistas, em torno de 5 milhões de pessoas. É muito pra caramba. Então não podia ser um corredorzinho. Era uma avenida de 4 pistas de cada lado, assim, para aquele povo poder passar. Quanto tempo aquele povo levou para passar? Bastante. Não foi 10 minutos, foi muito tempo. Aquela água ficou parada. Ah, pastor, mas aquilo deve alagar algum lugar. Deve ter alagado, com certeza. Para algum lugar ela teve que fugir. A Bíblia diz que ficou uma parede aonde ele estava. Isso me ensina o seguinte: aonde Deus estiver em primeiro lugar na minha vida, e é o que deve ser, Deus deve ser algo em primeiro lugar na sua vida. Quando Deus está em primeiro lugar na sua vida, nós podemos fazer praticamente tudo. Sabe por quê? Porque Ele vai estar dizendo para a gente o que é que nós devemos fazer. Nós não vamos estar fazendo as coisas aleatoriamente, pela nossa cabeça, pelo que nós pensamos. Ah, porque eu acho. Não tem nada de acho. O que tem é direção do alto. A presença de Deus estava naquela arca, estava com aqueles sacerdotes, e estava quando aquele rio foi represado. Nós temos que ter em mente que Deus sempre terá a mais correta solução, nem sempre fácil.
Até porque, como eu já falei, o reino é tomado pela força. Não vai cair nada na cabeça. Tem que arregaçar a manga. Deus sempre tem a mais correta solução. Nem sempre fácil, mas certamente a mais apropriada. Se tiver que fazer... Eu lembro do tempo de escola, quando eu estudava geometria, tem um enunciado da geometria que diz que a menor distância entre dois pontos é uma reta. E aí o professor ia lá no quadro e fazia uma curva e traçava uma reta. E aí ele mostrava, olha aqui, ó, a menor distância entre dois pontos aqui é você andar em linha reta. Olha, pega um dia e tenha curiosidade de ver como é que Deus muda essas coisas, como Deus tem a coisa apropriada. Tenha curiosidade de pesquisar como é que um avião faz para ir daqui para a Austrália. Ele faz uma curva. Tem explicação para isso. Mas para ver que a forma de Deus agir não é aquela que nós entendemos, é a que mais se aproxima ou que mais apropriada para a nossa bondade, para que a bondade dele se manifeste na nossa vida, para que nós estejamos mais abençoados. Mas ele é difícil, pastor, mas ninguém diz que seria fácil. Mas é a solução apropriada. Não foi fácil para aqueles sacerdotes entrarem naquele rio, acreditarem no Josué, confiarem que Deus ia fazer alguma coisa, porque Josué não disse para eles, nem Josué eu acho que sabia. Faz o seguinte, você pega a arca aí e vai lá, quando você botar o pé na água, Deus vai fazer a água parar. Nada. Josué não sabia disso, tenho certeza. Se ele soubesse, estava escrito na palavra. Josué só disse, Deus falou, marcha. Quando Deus falar para você, faça. Não deixe o inimigo botar coisa na sua cabeça. Vai. Mas para que você ouça a voz de Deus, você tem que ter intimidade com Ele. Se você não tiver intimidade com Deus, sabe? Tinha um desenho animado, há uns anos atrás, que era com os dinossauros. E o dinossauro, quando chegava perto de casa, dizia assim, não me lembro o nome da mulher lá, fulana, cheguei. Os filhos, a mulher, todo mundo sabia que era ele, porque conhecia a voz dele. Ninguém via ele, mas conhecia a voz dele. Para você conhecer a voz de Deus, você tem que conhecer Ele. Você tem que ter intimidade com Ele. A presença dEle tem que estar contigo. Mas sabe o que acontece? Uma grande parte dos cristãos, e eu digo isso com tristeza, preferem confiar no próprio braço. Eu vou na minha força. Não. Deus falou, Gideão, vai nessa tua força. Porque lá na Bíblia diz que o Gideão foi na força. Não. Deus diz, vai nessa tua força e liberta Israel. O que Deus estava dizendo? Gideão, você é um cara forte, mas você não faz nada. Eu faço a tua força ser o que é. É isso. Agora, se você pensar que você é alguma coisa, você, como diz o gaúcho, é menos que o cocô do cavalo do bandido. E é a mais pura verdade. Quem somos nós? Pastor Claudino, você é alguma coisa fora do reino de Deus? Eu não sou nada. O pastor Ascendino, nada, ele não é nada. A Bíblia diz que nós somos reputados em trapo de imundície. Sabe o que é isso? Papel higiênico usado. Serve para quê aquilo? Só para ocupar espaço dentro de um lixeiro. Mais nada. Essa é a noção.
Nós temos que buscar relacionamento com Deus, e isso é feito através daquilo que eu escutei aqui o pastor anunciar, o pastor Claudio, para amanhã: oração. Oração. Se não tiver oração, o que nós vamos fazer? Vamos conhecer Deus? Vamos ouvir, saber qual é a voz dele? Aí você vai ouvir o capeta falando alguma coisa, Deus falou nada. Se você não tiver a presença de Deus, você não tem como solucionar os teus problemas. Segunda coisa que eu aprendo, está no verso 15. Você quer acompanhar comigo? O verso 15 de Josué. Diz assim: e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e seus pés molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribeiras todos os dias da ceifa, eles confiaram e tiveram a atitude certa. Os sacerdotes tiveram a atitude certa. Qual é a atitude que eles tiveram? De vencedor. Eles ouviram Josué, que ouvia a voz de Deus, e tomaram a atitude. Eles podiam ter se revoltado, podiam ter se recusado, mas não. Eles tomaram a atitude certa. Qual é que é a atitude certa? É ver além do problema. Ver além daquilo que está na sua frente. Ver além daquilo que você está percebendo. Ver além é usar o quê? Os olhos da fé. O que a Bíblia diz? Que nós não devemos fazer. Nós não devemos andar por aquilo que nós vemos, mas nós devemos andar por aquilo que nós cremos. Essa é a atitude de vencedor. É aquela pessoa que não vê o problema. Aquela pessoa que olha além do problema. Deus, a solução está lá. Deus já deu a solução. Ela está além do problema. Ela não está aquém do problema, ela está além do problema. E você precisa olhar para além do problema. Senão, os sacerdotes poderiam nem ter entrado na água. Eles olharam além. Eles olharam na outra margem do Jordão. É lá o nosso destino. É para lá que nós somos direcionados. É além dessa água toda, é lá. Então nós vamos fazer o que Josué falou. Nós vamos avançar e vamos botar o pé na água e alguma coisa vai acontecer. Eles não sabiam o quê? Deus podia ter levado eles por cima da água, pastor. Eles podiam ter caminhado em cima da água. Pedro não foi caminhando ao encontro de Jesus? Depois deu uma vacilada, mas ele foi. Jesus não estava caminhando em cima da água? Estava. Eles podiam ter passado caminhando em cima da água? Podiam. Mas Deus talvez quisesse ensinar alguma outra coisa para eles. E eles tinham que tomar atitude e dizer: bom, a água não é o meu destino. A margem do Jordão é o meu destino. Então eu vou avançar. Qual é o seu destino? Você tem que parar e pensar nisso. Qual é o meu destino? É as dívidas que estão batendo na minha porta? Ou é a prosperidade que está além delas? Qual é o seu destino? É os seus problemas conjugais? Ou a vitória e a alegria de estar compartilhando a vida com alguém que Deus escolheu? É esse o problema? Tome uma atitude. É as dívidas o problema? Tome uma atitude. Não fique sentado numa cadeira esperando que alguém vai te entregar um cheque branco. Até porque cheque hoje quase não tem, né? Mas não tem esse negócio. Tem que tomar uma atitude. Qual é que é a atitude? É nós olharmos, buscarmos, procurarmos ouvir, termos intimidade com Deus para poder entender
Qual é a clara direção que Deus está nos dando? Se você não olhar qual é a clara direção, você vai acontecer aquilo que acontece com muitas pessoas. As pessoas deixam o inimigo roubar a bênção. Como é que ele deixa o inimigo roubar a bênção? Por exemplo, por rebeldia, por não aceitar o que a palavra ensina, por não aceitar a exortação do pastor, por não aceitar que fez alguma coisa errada. Mas então tem uma lista aí que não tem tamanho, né? E que a gente precisa colocar na nossa cabeça. Nós somos falhos. A Bíblia diz que nós somos maus. Está lá, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. É a Bíblia que está dizendo. Então você não é o vice-deus, não faz parte dos querubínicos que ficam em volta de... Não, você é aquele falho que Deus trouxe para perto, que quer a sua presença, que quer que você busque Ele, quer a sua vontade, quer que você dedique tempo. Quantas horas, pastor? Não é questão de quantidade. Não é questão... Se você puder, excelente. Eu conheço pastores que ficam 6, 7 horas orando. Eu não tenho essa disponibilidade. Mas o tempo que eu dedico à oração é de qualidade. E é isso que tem que ser. Aí você vai poder ouvir a voz de Deus. Sabe? Você vai querer ouvir a voz de Deus. Você vai querer saber. Você vai poder, melhor, poder saber aquilo que Ele está falando. Você vai poder entender que efetivamente você é um dos escolhidos. A Bíblia diz que todos nós somos escolhidos. Mas será que todos nós somos escolhidos? Será que você realmente é um dos escolhidos? O que o Pai não faz distinção de pessoas? Você como pai não faz, pastor Claudio? Eu como pai não faço? Eu tenho 2 filhas. E elas são iguais para mim. Apesar de lá em casa ter uma certa brincadeira, de dizer que uma é minha filha e outra é filha da minha esposa. Mas a gente sabe que tem essa questão da personalidade. Um tem mais afinidade do que o outro. A personalidade se aproxima mais. Então fica dando essa impressão. Mas isso é mentira, não existe isso. Não tem o filho A, pode acontecer o que quiser que não me interessa. Não tem isso. É carne da sua carne. Se ele sofrer, você sofre junto. Qualquer pessoa é assim. E tu acha que com o nosso Pai do céu é diferente? Você acha que quando você faz alguma coisa que não deve, o Pai não fica chateado, no mínimo, entristecido? Pô, eu tenho falado com esse cara e ele não me ouve. Abra o seu ouvido espiritual. Busque a presença, busque a comunhão, busque o relacionamento, para que o seu ouvido se abra e você possa, sabe, como diz a Bíblia, usufruir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero. Eu busco. Como eu disse, eu quero chegar lá e ele dizer: ei, Marim, eu sei quem você é, vem cá. Porque eu tomei essa decisão. Você tem que tomar essa decisão também. Terceira coisa, o que acontece quando você conquista alguma coisa? Você comprou uma casa, ou vamos uma coisa menor, você comprou um carro. O que você precisa fazer? Você precisa registrar esse carro. Se você olhar para o campo, para o pessoal os fazendeiros, e eu e a minha esposa temos
uma infinidade de amigos que são fazendeiros, já tivemos a oportunidade de participar. Quando nasce um bezerro, ele vai lá e coloca uma marca nesse bezerro. Esse bezerro é meu. Essa marca é minha, ninguém pode botar outra e ela é minha. Você e eu temos que marcar as nossas vitórias. O verso 16, aliás, o livro de Josué, no capítulo 4, um pouquinho à frente daquilo que nós lemos. No capítulo 4, verso 9, se você quiser abrir a Bíblia, Josué 4, 9. Olha o que Deus dirigiu Josué a fazer. Diz assim a Bíblia: levantou Josué também 12 pedras do meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, e ali estão até os dias de hoje. Sabe o que quer dizer levantou Josué 12 pedras? Ele mandou eles ir lá dentro do Jordão. Não foram os sacerdotes, foram outros. Cada um pegar 12 irmãos, foram lá, cada um pegou uma pedra. Por que 12? As 12 tribos de Israel. E ele retirou essas 12 pedras de dentro do Jordão seco, sem água. Levou para o lado de Jericó. E lá ele erigiu um altar. E a Bíblia diz que ele pegou, jogou óleo em cima daquele altar, e ela fala que até hoje, eu também não conheço, elas estão lá. Então o que a gente tem que aprender? Que a nossa vitória tem que ser marcada. A passagem do Jordão, naquela circunstância que estavam, com aquele rio cheio, foi uma vitória. Tem que marcar a vitória. Você conquistou alguma coisa? Você fez aniversário? É uma vitória que Deus te deu de concluir mais um ano de vida. Quantas pessoas ficaram pelo caminho? Tira foto. Faz filmagem. Mas não deixa só no seu celular. Eu e minha esposa, há 2 anos atrás, ela fez aniversário. E nós fomos fazer um passeio que foi meio surpresa para ela. Nós fomos fazer um passeio, fomos para o outro lado do Brasil, fomos para o Rio Grande do Norte. Passamos alguns dias em Natal, fizemos alguns passeios. Ela gosta muito de tirar foto, tirou um pouquinho, acho que tinha umas 700 fotos, mais ou menos. Coisa pouca, né? Quando ela voltou, quando nós voltamos para Joinville, eu peguei o celular dela, eu tirei também. Isso aqui no celular não serve para nada. Você não vai nem lembrar daqui uns dias que tem lá dentro, não consegue mais achar, o celular entope, você começa a apagar. Não é assim que funciona? O que eu fiz? Eu tirei todas aquelas fotos, botei no meu computador, fiz uma pré-seleção, selecionei lá umas 100 e poucas, pedi ajuda da minha filha. Mas não era só as fotos da viagem, tinha umas outras também junto. Peguei a ajuda da minha filha. Filha, eu fiz uma seleção lá das fotos da viagem para Natal, dá uma ajudada para o pai. Vê o que você acha lá. Ela tirou umas, não me lembro quantas, e aí eu disse para ela: agora faz o seguinte, monta um álbum. Aí ela pegou, montou um álbum, eu mandei para a gráfica, imprimimos o álbum, peguei uma das fotos que estava dentro desse álbum, mandei ampliar para marcar essa data. Era uma data especial, não era qualquer dia. Pensa bem, ela já fez sinal para mim que eu não posso dizer quantos anos ela fez, né? Isso é coisa de mulher, né? Quem é que aqui gosta de ficar falando a idade? É difícil. A mulherada não gosta. Mesmo que ela pareça que tenha muito menos, ela não quer saber dizer. Que é o caso da minha esposa.
Fazer uma média com ela, né? Eu marquei aquela data. E levamos para ela, a gráfica entregou lá em casa, ela não sabia o que era. Abre aí para você ver. Uma imagem ampliada ao máximo que era possível. Um álbum. Ela nem participou da escolha das fotos. Fomos nós que escolhemos. As fotos estão todas lá guardadas. Todas elas estão no meu computador. Dentro de um HD de backup para não perder. Está tudo lá. Está lá marcada. O ano passado nós viajamos e eu acabei esquecendo e nós não fizemos o álbum. Eu vou fazer também. Esse ano nós vamos viajar, eu vou continuar marcando. Eu não sei quanto tempo Deus me reservou nessa terra. Sabe? É claro que o dia que Deus me recolher, minhas filhas vão lembrar de mim. Né? Mas se os meus netos quiserem saber, eles vão poder olhar lá naquele álbum e dizer, olha aqui, ó, como é que era o vovô. E assim tem que ser a nossa vida. Você foi abençoado, você recebeu uma vitória de Deus, você recebeu uma graça que você estava buscando, que você gastou o joelho, que você orou, e aí você não faz nada. Você não marca aquela vitória como se fosse uma coisa comum que acontecesse todo dia. Quem é você? Visse Deus para acontecer todo dia? Não, não acontece. Talvez aconteça uma vez na vida. E você não pode deixar passar. Você tem que marcar. Josué, tem alguma história na Bíblia de mais alguma vez que alguém passou pelo rio, com o rio seco? Não. Tem o Mar Vermelho. Mas foi antes. Depois não tem mais nada. Tem outras histórias de vitória, a queda dos muros e por aí afora, tem. Mas não tem nenhuma história narrada na história da humanidade de um rio ter parado, ter secado para que as pessoas passassem por ele em seco. O que Josué fez? Marcou. Jacó estava fugindo. Esaú queria matar ele. Jacó estava fugindo. A Bíblia diz que ele estava indo para a casa do tio dele, Labão. No meio do caminho, escureceu, ele não tinha onde ficar. Ele deitou e a Bíblia diz que ele botou a cabeça numa pedra. Está no livro de Gênesis. Eu não lembro o endereço, eu acho que eu devo ter notado em algum lugar aqui. Mas você lembra dessa história. E aí ele teve um sonho. E ele viu uma escada. E viu que lá no topo da escada o próprio Deus estava. E os anjos desciam e subiam aquela escada. Aí ele acordou. Ele acordou e a Bíblia diz que ele falou, meu Deus. Agora não é Jacó. Esse lugar é o lugar da habitação de Deus. Esse lugar não é outro senão o lugar da habitação de Deus. Se você não acredita, creia. Você só está aqui porque esse lugar é o lugar da habitação de Deus. Ah não, pastor, é a BKR. Não é não. Agora é a casa de Deus. Enquanto esse ministério estiver aqui, esse lugar é a casa de Deus. O que Jacó fez? Ele pegou a pedra, pegou mais uma, fez um altar, derramou óleo, e o nome daquela cidade que se chamava Ai, ele renomeou para Betel. O que quer dizer Betel? Lugar da habitação de Deus, ou casa de Deus. Você tem que marcar. Você tem que marcar. Não importa, sabe? Não importa. Na Bíblia hebraica, aquele lugar em que foi feito aquele altar, em que houve aquela visão, ele se chama El Elohe Israel. El Elohe Israel. Tem várias traduções, mas o que eu gosto é o poderoso Deus de Israel.
É o local da habitação do poderoso Deus de Israel. Esse é o lugar da habitação do poderoso Deus de Joinville, o Deus de Santa Catarina, o Deus do Brasil, o Deus da América do Sul, o Deus que governa o mundo. Para nós encerrar, tem pessoas que dizem assim: mas eu não posso fazer isso. Eu não posso erguer um altar porque eu estou em pecado. O meu erro é muito grande. Eu fiz coisas que eu me arrependo e eu não consigo me perdoar. Você já não ouviu isso? Quem aqui cometeu alguma coisa que julga ser tão séria que não consegue se perdoar, e aquilo fica massacrando, fica, machucando as pessoas à sua volta, machucando a sua família, impedindo você de ser abençoado, de você crescer? Você deve erguer um altar de adoração a Deus, independente do que você é ou do que você pensa. Olha bem, o rei Davi, a Bíblia diz que ele era conhecido como amigo de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Davi era uma pessoa, um ser extraordinário, angelical, que não fazia nada errado. Não, mentira. Fazia muita coisa errada. Um dia Davi deve ter tomado um chá meio ruim, né? Tem um pastor lá de Brasília que fala com código, ele chama de chá de durex. Para as pessoas não acusarem ele, chama chá de durex. Deve ter feito alguma coisa errada e deixou Satanás entrar na cabeça dele. Porque o inimigo só se aproxima de você quando você está distante de Deus. Ele tenta, independente de você estar próximo ou não. Mas ele só consegue entrar na sua cabeça, falar no seu ouvido, se Deus não estiver próximo de você, ou melhor, se você não estiver próximo de Deus. Por isso que eu digo que Davi devia estar num momento meio estranho da vida dele. Ele deixou Satanás entrar na cabeça dele. E a Bíblia diz que ele mandou contar quantos homens, porque mulher não era bem considerada, mas quantos homens Israel tinha. E ele chamou quem? Joabe. O general do exército dele, Joabe, vai contar. Joabe exortou ele e falou: meu rei, Israel está sob as suas ordens. Israel lhe serve. Para que o senhor quer saber isso? Eu quero saber. Satanás tinha metido na cabeça dele que ele devia querer saber. Joabe ficou com aquele negócio no coração, foi e contou 10 das 12 tribos. Se eu não me engano, Dan e Benjamim ele deixou de fora. Porque Deus tinha ministrado no coração de Joabe, porque Joabe tinha proximidade com Deus, e Deus já tinha testificado no coração de Joabe que aquilo não era coisa para se fazer. Se você vai ler a continuação no livro de Crônicas, 1 Crônicas, você vai ver que Deus chegou para Davi e falou assim: como é que você faz um negócio desse? Quem é que disse para você fazer isso? Você transgrediu o meu mandamento, cara. Nós tínhamos um acordo que você ia fazer aquilo que eu dissesse para você fazer e não aquilo que você queria. Agora eu vou te dar 3 escolhas. E entre essas escolhas estava cair mediante a espada dos inimigos ou cair na mão de Deus. E Davi escolheu cair na mão de Deus. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor dizimou 76 mil homens. E Davi caiu em terra e chamou a Deus e falou: eu errei. Eles não fizeram nada. Eu errei. Faça cair sobre mim
sobre a minha família, a minha casa, essa culpa. E você vai ver pouquíssimas vezes a Bíblia dizer: Deus se arrependeu. Pouquíssimas vezes. Aliás, tem um trecho, se eu não me engano, está em Crônicas, que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas tem várias passagens, pouquíssimas passagens, talvez umas 4 ou 5, que fala, e Deus se arrependeu, e essa foi uma. Que quando Davi se derramou na presença de Deus e falou, eles não têm culpa. Davi acho que não tinha noção da dimensão do que iria acontecer. Vem sobre mim, eu que fiz coisa errada. E Deus se arrependeu e mandou o anjo parar. Aí chamou o vidente de nome Gade e falou e disse para Davi, Deus falou que vai parar, mas você tem que fazer alguma coisa para ele. E Davi estava no campo de um homem, Araruna. Ele era de outra, não era nem israelense, ele era arameu. E aí Davi disse, me dá uma parte desse campo aqui que eu preciso fazer um altar aqui. E aí Araruna disse para ele, o campo está aí na tua frente, você é meu rei, é teu. O que Davi disse? Não. Coloque preço. Coloca preço. Eu não vou oferecer nada para Deus que não me custe. Se você for fazer algo para Deus que você, quase como um resgate para aquilo que você fez errado, não faça nada que não te custe. Gaste tempo, invista. Tira o escorpião do bolso. Não faça nada para Deus que não custe para você. Eu vou jejuar. Oh, glória a Deus, qual é que vai ser o teu jejum? Vai ser das 10 às 6 da manhã. Eu jejuo todos os dias nesse período aí. Ou por acaso você passa a noite mastigando? Passa? Se isso aí é jejum, então eu não sei de nada, porque eu faço jejum todas as noites. E já há muito tempo, eu tenho 65 anos. Não, isso não custa nada, gente. Isso não é erguer um altar. Não, eu vou ficar do meio-dia de hoje até o meio-dia de amanhã. Se você puder ficar acordado durante a noite orando, ótimo. Mas aquilo que te faz mal, Deus não te agrada. Então durma, sem problema nenhum. Mas você está fazendo do meio-dia ao meio-dia. Agora fazer das 10 às 6 da manhã? Não pode fazer nada. E olha, o Davi deu exemplo. Eu quero pagar. E aí a Bíblia conta que ele erigiu um altar naquele campo, que também diz ela que está lá até hoje. Para nós fechar a nossa história aqui, você não pode, é uma recomendação, afastar Deus da sua vida. Independente do que aconteça. Eu falei um dia desses lá na igreja, você tem que parar de orar quando Deus respondeu a tua oração. Enquanto Deus não responder a tua oração, você tem que continuar orando. Pastor, mas eu acho que Deus não está me ouvindo. Não, senhor. A Bíblia diz que o anjo que foi socorrer Daniel, que ficou em jejum e oração 40 dias, Deus mandou no primeiro dia. No primeiro dia. O que ele ficou fazendo? A Bíblia diz. Ele ficou lutando
contra aqueles que se opunham, e no caso de Daniel, o outro falou que era o príncipe da Pérsia. É um capeta. Talvez seja mais de um. Quando você ora e a sua oração parece que não é respondida, lembra de Daniel. Continua orando. Ah, é 20 dias, continua. É 60, não importa. É 6 meses, não quer dizer. Continua orando e continua repetindo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que não é pelo muito ouvir. Não é não, senhor, nada disso. A Bíblia diz que você tem que apresentar a tua petição. Tu apresenta hoje e agradece. Apresenta amanhã e agradece. Apresenta, continua. Continua. Você não sabe quais são o que é a oposição contra a tua bênção. Tome a decisão de ter Deus na sua vida. O altar deve ser um lugar para onde a gente corre. Pega uma parte da sua casa, escolhe um cantinho e erija ali um altar a Deus. Quando você estiver em tribulação, corre para lá. Não corre para o banco. Corre para o altar. Ai, mas eu moro num apartamento, eu não... Aqui é a casa de Deus. Aqui é o lugar da presença de Deus. Vem para cá. Você sabe os dias que está aberto. Se aqui não estiver aberto, aonde se pregar a palavra verdadeira, Deus vai estar presente. Essa é a atitude que Deus espera de cada um de nós. A Bíblia diz que a mão não está encolhida, nem o ouvido tampado. Tem até uma musiquinha que fala uma coisa: toda oração Deus responde. Não é verdade. A Bíblia diz que não é verdade. Deus responde aquilo que é certo, que é para o nosso bem, que é correto. Está pedindo para gastar com coisa que não tem a ver com a palavra, não tem a ver com a vida cristã, Deus não vai ver. Ele não vai responder, não. Ele vai ouvir. Mas responder é outra conversa. O que Deus quer é intimidade. Por isso eu vou repetir. O importante não é você conhecer Jesus. É Jesus conhecer você. E isso só vai acontecer com intimidade. E eu convido você nessa noite. Se você não tem isso, eu convido você nessa noite a tomar uma atitude. Edifique um altar de adoração a Deus na sua vida. Se você puder, na sua casa. Se você puder, no seu trabalho. Edifique um altar de adoração a Deus e depois veja o resultado. Deus abençoe. Deus derrame sobre você toda graça de bênçãos. Que Ele faça brilhar a sua luz sobre a sua vida. A paz fique com vocês. Foi uma honra estar aqui nessa casa ministrando. Meu Deus. A honra é nossa, né, irmãos? Que palavra, né? Ah, irmãos, que palavra. Meu Deus, que bênção. É pastor de ensinamento, né? É outra coisa, é outro nível.